tarde. Boa tarde. Vamos para mais uma palestra. Como tem um título hoje, não te perturbes. Não te perturbes, né? Não se perturbes. Não crie problemas para você mesmo, não fique incomodado por alguma situação. Não se incomode. São algumas coisas que a gente pode dizer, né? Alguns sinônimos. A primeira pergunta, falar um pouco sobre isso, por que o título é Não te perturbes. Somos perfeitos? Alguém é perfeito? Embora nossa educação peça para você fazer sempre o perfeito. Invariavelmente eu tenho visto muito ainda as pessoas dizendo a seguinte coisa: o que eu faço, eu só quero o certo, eu só quero o correto, eu só quero fazer as coisas da maneira mais certa, da maneira correta, ou seja, colocando para si mesmo como se fosse algo perfeito aquilo que se faz, né? Ainda dentro da nossa faixa evolutiva, somos sujeitos ainda em evolução, ou seja, aprendendo a cada dia que a vida pode ser diferente, a vida pode ser pedagógica, a vida tem sentido. A partir do ponto que ela tenha sentido, se existe significado. Então, qual é o significado que nós damos para a nossa vida, sabe? A ideia em si de ser perfeito ainda está muito longe. Somos aprendizes na grande seara. Estamos aprendendo a todo momento. Não somos pessoas melhores que ninguém. Estamos aprendendo com as pessoas à nossa volta, interagindo com elas, interagindo com o mundo que aqui nós estamos. Interagir significa fazer parte. Fizemos parte a todo momento, só que ainda há muita resistência de fazer parte. Ou seja, é possível você fazer parte de um planeta, você fazer parte de uma população e querer se distanciar dela, ou seja, criar uma ilusão que você pode viver separado dela. Não é impossível você ficar separado dela. Você pode buscar até se insular, morar em algum lugar distante, mas não fazer parte dela é impossível. Por que eu digo isso? Porque você vai estar sempre o quê? Doando energia, ou seja, vibrando, e quando você vibra, tem outras pessoas vibrando nesse mundo também. Então essa energia vai fazendo parte, você vai se colocando à mercê, você vai aprendendo com elas. Então não tem como dizer a seguinte coisa: eu sou perfeito. Você pode ser perfeito mediante a criação, ou seja, somos perfeitos na natureza. Nosso corpo é perfeito, a nossa indumentária carnal é totalmente perfeita, que está dentro do sistema natural, dentro da natureza. Então, existe a perfeição dentro da natureza. Agora, intelectualmente, como seres universais, seres individuais, ainda estamos desenvolvendo. Aqui diz a seguinte coisa, né? Existe uma predominância da matéria sobre o espírito. Existe uma propensão ao mal. A ignorância, o orgulho e o egoísmo, isso são características nossas. Então não tem como para dizer a seguinte coisa: que somos perfeitos. Não. Somos perfeitos, volto a dizer, enquanto seres da natureza. Agora, intelectualmente, como seres em evolução, estamos em aprendizado, estamos nos desenvolvendo. Então é importante saber, é importante ter claro que a evolução se dá através do quê? Se dá através do trabalho. De eu me colocar a mercê mediante as vivências, sabendo que eu vou ter desafios. Se eu tiver desafios, vai ser importante para o meu desenvolvimento. Se eu tiver contrapontos, é importante para o meu desenvolvimento intelectual, espiritual, tanto quanto moral. Moralidade, ou seja, a regra do bem proceder, e perceber que eu tenho possibilidades de me desenvolver. Embora, como disse aqui, essa aqui está no livro dos Espíritos, está a predominância da matéria sobre o espírito, ou seja, somos muito materialistas ainda. Somos muito materialistas.
Ou seja, vivemos muito através da matéria, ou seja, da ideia de ter. Eu preciso ter. Às vezes trabalho a vida inteira para ter alguma coisa, né? Ter uma quantidade de bens possíveis, né? Mas ter alguma coisa pode ser diferente de ser. Eu posso ter muita coisa, mas o que eu sinto realmente é completamente diferente. E isso se vê no cotidiano. Eu falo muito sobre uma questão que eu vejo muito na sociedade, interagindo com meus pares. É uma briga incessante entre o consciente e o inconsciente. As pessoas vejo as pessoas falarem muito, eu sou desse jeito, eu sou aqui, eu faço dessa forma, eu interajo daquela forma, mas a comunicação verbal, ela se dá mais ou menos, né? Ela é de 20 a 30% da comunicação total que você realmente está efetivando. Ou seja, se nós pararmos para pensar só na linguagem, só no ato de verbalizar, ainda é muito pouco para você reconhecer alguém. Ainda é muito pouco para você dizer que conhece alguém. Então é importante entender questões da reação da pessoa quando alguém se opõe a ela, como é que ela reage. E acima de tudo, como é que eu estou reagindo quando alguém se opõe a mim. Se vocês pararem para pensar, vão ver que ainda tem muito imperfeito, ou seja, a ideia de imperfeição ainda está muito próxima, porque normalmente quando existe um contraponto provavelmente mais cedo ou mais tarde vai gerar uma frustração, porque quando falamos de uma maneira geral, sempre queremos ser ouvidos e temos muita certeza normalmente daquilo que falamos, mas nem sempre é assim, nem sempre. Não é porque uma pessoa repete fontes de dados, vamos dar o exemplo, né, dentro da doutrina espírita, porque a pessoa fala um livro tal, o número da pergunta tal, do livro dos espíritos, do livro dos médiuns, de todo o Pentateuco. Todo o Pentateuco não significa que ela tem conhecimento, um conhecimento amplo sobre aquilo. Não, muitas vezes, não é todos, é claro, né, a pessoa repete o número, tudo, para poder se lembrar. Porque ainda o conhecimento não se, vamos dizer assim, não se interiorizou, ou seja, não faz parte ainda da vida, não faz parte do cotidiano, não se tornou-se algo fraterno, vamos dizer assim, que faz parte do ser humano para fazer parte dele, ou seja, a ideia da virtude, a ideia da fraternidade significa o quê? De eu olhar para dentro de mim, saber que aquilo é importante e começar a exercer essa virtude da fraternidade, sabe? Às vezes falamos sobre caridade, tudo. Caridade sem fraternidade, uma tem que puxar a outra. Então é preciso ter consciência e entendimento do que está acontecendo. Entendimento. Então pare um pouquinho para pensar. Parar um pouquinho para pensar é extremamente importante. Parar. Saber que estamos aprendendo a todo momento. A vida é pedagógica. Ela sempre tem alguma coisa para te ensinar. Aconteceu alguma coisa com o João, é próprio do João. Aconteceu alguma coisa com a Maria, é próprio da Maria. Aconteceu alguma coisa com o Alex, é próprio do Alex. Aconteceu alguma coisa com a Ana Lúcia, é próprio da Ana Lúcia, da Maria Conceição. A vida vai te mostrar realmente o que você precisa aprender. Não vai ser algo diferente. Então é importante você parar para pensar o que está acontecendo na sua vida. Senão a gente se perturba a todo momento. Você começa a se incomodar porque acha que aquilo não deveria estar acontecendo com você. Não é isso que a filosofia espírita nos fala. Ou seja, você está vivendo aquilo que é necessário para o seu desenvolvimento. Então abra os braços para o conhecimento, abra os braços para a vivência, que é através da vivência, do contraponto, muitas vezes pela frustração, que o ser humano começa a ampliar mais a sua consciência. Entender que a vida se dá através de interações. Então toda experiência tem sentido. Tudo aquilo que ocorre na sua vida existe o sentido, desde que, mesmo que a pessoa possa dizer, isso foi terrível para mim,
Isso foi muito sofredor para mim. Foi um problema muito grande, mas existe sentido, ou seja, ela está te mostrando alguma coisa. Na maioria das vezes a gente tenta se esconder, ou seja, trazendo mais para uma vida material, trazendo mais para uma coisa, para um satisfazer uma idealização do aqui e agora. Eu preciso me satisfazer do aqui e agora. Aqui e agora. Mas e aí? E a longo prazo como é que é? E a longo prazo? Ou seja, você quer se satisfazer emocionalmente, materialmente, e agora? Tá, e aí o depois? É igual você perguntar a seguinte coisa para alguém. Faça o teste. Qual é o seu sonho? Pergunte para um amigo, para uma pessoa conhecida, qual é o seu sonho? Vai aparecer muitas vezes, viagem, comprar carro, comprar casa, casar, ou alguma coisa desse tipo. Tá, e depois? Depois da viagem, o que você faz? Morre? E aí? Se você quer ir para Disney, que lindo, muito, muito legal, mas depois? Voltou de viagem, o que vai fazer? Já conheço muitas pessoas que foram viajar, tinham o sonho de viajar, quando voltaram, tiveram muitos problemas, porque abandonaram o serviço, o trabalho, ou seja, planejamento. Eu preciso me planejar o que eu busco na minha vida. É importante planejar. É importante. Nós planejamos o tempo inteiro, mas planejamos o quê? No sentido material. Limpar a nossa casa. Às vezes planejamos nos vingar, revidar uma ofensa cometida, A pessoa falou alguma coisa, às vezes a pessoa nem teve a ideia de ofender, mas aquela briga dentro da cabeça, a situação e várias situações para que pudesse, quando chegar na frente da pessoa, discutir, falar mais alguma coisa para ela porque ela te ofendeu Ou seja, é importante saber essa experiência, é importante ver o sentido das coisas. Às vezes a pessoa está falando sem ter ideia de ofensa, ideia de prejudicar. Talvez eu, quanto pessoa, esteja no momento me sentindo muito frágil. Então, o que me falam parece que está me atacando. Ou seja, é o inconsciente gritando. A briga do inconsciente para o consciente. O consciente você dá nome às coisas, ou seja, traz para a consciência. Parem para pensar. Medo de viver a gente tem? Alguém aqui tem medo de viver? Nós acreditamos a todo momento. Ninguém tem medo de viver. Somos corajosos, somos tudo. Mas no primeiro momento de dificuldade, no primeiro momento de contrariedade, a coisa fica complicada. Por quê? Volto a dizer que a gente acha, tem uma ideia, tem uma expectativa que não deveria estar acontecendo tal coisa. Quem foi que disse? Olha só, na maioria dos momentos, a gente tem medo de viver assim. Nos ausentamos de fazer o melhor. Ou seja, eu sempre digo a seguinte coisa, eu vi uma frase uma vez que dizia a seguinte coisa: faça da sua vida um laboratório. Faça da sua vida um laboratório. Você vai parar para ver, você vai entender, vai começar a experienciar, pegando o sentido de cada coisa, das coisas, de uma maneira diferente. Por exemplo, como coloquei aqui, né? Se você está você tem uma pessoa, você conhece uma pessoa que busca sempre fazer o melhor. Essa pessoa, será se ela vai ter problemas sociais? O que eu estou querendo dizer com problemas sociais? Tem pessoas que vão se antagonizar ela. Vou dar um exemplo. Eu sou professor. Eu sou homem. Homem dentro de uma sala de aula, na educação infantil. Eu sou o único homem dentro de uma sala na educação infantil na cidade que eu estou. Olha só. E tenho uma facilidade enorme, mediante o que? Estudos, tudo, que eu não me abstive de jeito nenhum. Eu não me abstive de jeito nenhum de parar e refletir, porque se você tenta fazer o melhor, se você busca ser profissional em alguma coisa, você tem que estudar, claro, e isso em todos os aspectos da vida. Se você quer ser uma pessoa melhor, o que você tem que fazer? Estudar, ou seja, estudar a si mesmo.
estar a si mesmo, fazer uma reflexão do seu dia. Se você fazer, planejar, se você se colocar à mercê do conhecimento, você vai mudar a sua perspectiva de qualquer jeito. Mas mesmo assim, quando você busca fazer o melhor, vai ter sempre antagonismo dos colegas de trabalho, vai ter uma percepção diferente. Então, é importante parar para pensar. É importante ver que nós somos capazes. Embora, mesmo numa educação, numa sociedade, pode-se assim dizer, que não é fácil. Que não é fácil de você parar para pensar e ver o que está acontecendo aí fora. Tudo bem, temos o direito disso, mas primeiramente a gente tem que olhar como estamos vivendo. Faça o melhor, acima de tudo, com aquilo que você tem, que as coisas vão começar a mudar. Não é se der alguma coisa errada, vamos dizer assim, é claro que não é culpa sua. Se você fez o melhor, aí é que está. Aí é que está, fazer o melhor. Fazer o melhor. Quando você faz o melhor, você para pensar no quê? Nas suas possibilidades. No que você consegue controlar. E o que você consegue controlar? Aquilo que sai daqui. Ou seja, o meu emocional, o meu comportamento, meus hábitos no cotidiano. Eu vou mudar através disso. Eu não vou mudar de uma perspectiva tipo de um milagre. Não vai acontecer isso. O milagre que seja você mesmo. Quando você pega o Evangelho de Jesus, em nenhum momento está lá a seguinte frase: fique rezando e não faça nada pela sua vida. Não tem em nenhum momento. A oração tem a ver com o quê? Com movimento. Se você se coloca como, vamos dizer assim, como defensor ou como seguidor de uma linha de pensamento, no meu caso, por exemplo, eu sou espírita, e para mim o Evangelho é extremamente importante, porque tudo que eu preciso está lá. Se eu tiver dúvida em alguma coisa, procurando, estudando, vai estar lá. Então é importante se planejar. Porque viver pelo inconsciente ou consciente. Todo mundo, se eu perguntar aqui, a maioria das pessoas vão dizer assim: não, é extremamente importante você viver pelo consciente. Claro que é o consciente, mas normalmente a gente não quer ser consciente. Porque o consciente vai trazer o que? Responsabilidade. Pensa só numa questão de vivência, questão de filosofia. A doutrina espírita tem 3 aspectos, né? Filosófico, religioso e científico. O que acontece? Na maioria das vezes, o que se prega por aí é vivendo o quê? O aspecto religioso. Ou seja, eu me junto com um grupo e vamos viver através daquele grupo. É a ideia do pertencimento, ok. Mas quem não está nesse grupo, como é que faz? Como é que acontece? Então é importante você ter a filosofia, ou seja, se perguntar se é realmente isso que é importante. Se viver dessa forma. Será que não seria importante, claro, um grupo coeso, ok, mas também fazendo um trabalho fora, ou seja, levar um pouco dessa informação, uma assistência social, não sei, tem tantas e tantas formas de poder trabalhar, de trazer as dificuldades do inconsciente para o consciente, ou seja, vivenciar o conhecimento. Porque na maioria das vezes nós não colocamos a mercê, ou vamos buscar vivenciar um conhecimento, mas não colocamos em prática, ou seja, fica só informação. E informação não é consciente. Se eu não trago para o meu dia a dia, se eu não começo a dar nomes, não é consciente. Então pare para pensar. Pare de apontar o dedo para o outro e dizer que ele está vivendo errado, ou que ele está fazendo alguma coisa errada. Vire um pouquinho, tem 3 dedos olhando para você. Então é importante parar daqui para lá, ou seja, entender mais aqui do que o outro. Buscar viver uma vida externa, tem uma vida externa, ok, mas também ter uma vida interna, um diálogo interno, porque senão não vai haver o quê? Coerência. É como pegar, vamos dar um exemplo lá, que está lá na Bíblia. Se coloca lá se não me falha a memória, do homossexualismo. O homossexualismo
repudiado pela religião, por Deus, mas coloca o homossexualismo, coloca o bebum, aquele que fala mal do outro, aquele que... aquilo. Era um tempo diferente. Era um tempo diferente, que tinha crenças naquela época, que tinha formas de viver naquela época, que criavam regras sociais, que se eu parar para pensar daqui para lá, para mim eu não vou aceitar, mas está lá. Está lá. Na Bíblia está lá. Você ame o próximo, amo o próximo como a si mesmo, ame a Deus sobre todas as coisas, mas também lá que eu posso vender a minha filha como escrava. Então é importante ter discernimento. Discernimento como? Estudando. Estude. E antes de criticar, perceba que um conhecimento foi elaborado, foi criado ou foi vivenciado em um momento, em uma cultura histórica. E essa cultura foi cultivada durante o tempo, mas não significa que agora. Antes de apontar o dedo para alguém, não a perceba que a consciência, que o consciente é reflexivo. Se eu aponto o dedo dizendo que o outro está errado, eu estou sendo ignorante. Eu estou sendo uma pessoa malévola. O filmezinho da Malévola, lembra? Uma pessoa, vamos dizer assim, egoísta, como eu coloquei aqui, né? Egoísta, tá lá, nossa propensão, né? Somos perfeitos, predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo. O egoísmo, as antíteses das virtudes. Então, parar para pensar o que é saudável e o que é veneno. Você toma pega um copo d'água, de uma água potável. É importante você tomar, faz parte, seu corpo tem quase 70% de água, ok? Mas você vai tomar veneno também. O peixe morre pela boca, a gente pesca ele, né? E nós também. Então, perceba o que está saindo do seu coração. Em vez de xingar, vamos dizer assim, falar que o outro está errado, perceba como é que é, analise. Se o outro está feliz com a vivência dele, é a vida dele. Eu não tenho que estar botando a colher na vida do outro, eu tenho que viver a minha. Na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, quando eu fujo da consciência, eu fujo da lei de Deus. Quando eu fujo da ideia de consciência, eu fujo da lei de Deus. Quando eu não quero perceber as coisas, quando eu não quero analisar as coisas, quando eu não quero ser mais consciente, quando eu não quero viver melhor, porque já ouviram falar aquela frase, a ignorância é uma bênção? Tem gente ainda que aceita isso de braços abertos. Na maioria das vezes, quando buscam um grupo para fazer parte, né? A ideia do grupo, de fazer parte de um grupo, é extremamente importante, mas não é importante quando você perde a sua identidade. Aí ela começa a ser o quê? Prejudicial. Tudo aquilo que anestesia a mente é prejudicial, totalmente prejudicial. Vou dar um exemplo, segmentos religiosos. Quando a pessoa vai lá, abre a Bíblia, tá lá, pega versículo, consegue falar, citando versículo, ou seja, ele na maioria das vezes está repetindo. Será que essa pessoa prega aquilo para si? Fala aquilo para si? Ou só fala para o outro? Dentro do movimento espírita vejo isso muito, né? Pelo fato de eu ser espírita, sempre puxando para cá, sempre daqui para lá. Dentro do movimento que eu vejo, que eu não participo, né? 100%, não. A ideia é sempre o quê? Fazer o bem, dentro das minhas possibilidades, daquilo que eu sou, daquilo que eu conheço. Fazer parte de um grupo é importante, mas não perder nunca a identidade, ou a ideia de discernimento. É importante discernir. Então, na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, está lá onde está escrita a lei de Deus, na consciência. Então, quando eu fujo da ideia da consciência, eu fujo da ideia de Deus. Ou seja, quando eu busco ser inconsciente, mas quem é que busca ser inconsciente? A maioria.
A maioria. Se parasse para analisar, se a maioria das pessoas parasse para analisar, parasse para estudar um pouco sobre o inconsciente, saberia que muitas vezes a expectativa que você tem na outra pessoa não quer dizer nada. Muitas vezes ela não faz a mínima ideia da sua expectativa. Porque ela está vivendo em outro mundo, ela está vivendo em uma outra parte, em um outro momento, e esse momento pode ser através do que? Do inconsciente, que muitos em vários momentos dizem que é destino. É o destino, é assim. Não, muitas vezes é o inconsciente mesmo. É o inconsciente, é o ato de não parar para pensar. Não parar para pensar. Como mudamos os nossos hábitos? Se a coisa está ruim, está difícil, se eu olho para o lado, está difícil, eu olho para o outro lado, está difícil, por que eu estou olhando tanto para um lado e para o outro e procurando me assegurar no que eu estou vendo? Não é melhor se assegurar naquilo que tem aqui dentro? Aí eu vejo muitas pessoas dizendo assim, eu não tenho tempo para mim, a vida me condicionou, eu já escutei isso, tá? A vida me condicionou a fazer o quê? A fazer o quê? A cuidar do outro. Aí um tempo atrás uma pessoa falou isso para mim, eu peguei e perguntei, e é possível você cuidar sempre do outro e sem cuidar de você mesmo? Sem cuidar de você mesmo? Não sei, mas é o que tem que ser feito. Aí eu peguei e perguntei, será que você não está fugindo de alguma coisa? Mas assim, né, não, talvez não. Normalmente quem cuida demais, quem diz que está cuidando demais do outro e não cuida de si mesmo, ele está fugindo de si mesmo. Será que a sua vida não é importante? Será que a sua vivência não é importante? Dentro da doutrina espírita se diz que é extremamente importante. Dentro do Evangelho de Jesus na vivência, que Jesus, que você é importante. O reino de Deus está onde? O reino de Deus não é desse mundo. Então pare para pensar. Pare para pensar. Onde é que começa? Será que a gente não pode ser um alicerce? Não sei como pode ser alguma estrutura para poder ajudar nesse trabalho? Será que não dá? Dá, claro que dá. Desde que você tenha vontade de fazer alguma coisa, vontade de auxiliar, vontade, toda vez que eu faço alguma coisa de bem, quando eu exercito o bem, eu estou ajudando na grande causa. Eu estou auxiliando no processo evolutivo. Então pense nisso. Mudar os hábitos tem tudo a ver com o quê? Com necessidade. Enquanto a pessoa não vê necessidade de mudar, não vai mudar. As pessoas podem querer, você precisa mudar, mas enquanto a pessoa não vê necessidade, eu vejo isso o tempo inteiro, não vê necessidade, não vai mudar. Então a aguinha muitas vezes tem que chegar perto daquele lugar para a pessoa olhar assim, opa, tem alguma coisa errada. Um tempo atrás aí estava vendo as pessoas apontando o dedo, né, sobre gêneros, que comportamento isso, comportamento aquilo, que as pessoas têm que ser dessa forma, tem que ser daquela outra, mas quando olhava o comportamento delas mesmas, aquele que apontava o dedo, ele estava completamente perdido, com a mente, com o sentido simbólico, o simbolismo, o significado de mente, estava completamente o quê? Quebrado. É como fosse pegar uma lâmpada, jogar no chão e aqueles cacos, estava tudo assim, caco. Aí estava tentando juntar esses cacos através do quê? Apontando o dedo para o outro. Vai chegar em algum lugar? Não. Primeiro eu tenho que me reconhecer enquanto ser humano. Eu tenho que entender que eu tenho dificuldade, que eu tenho muito que aprender. Não adianta eu apontar para o outro. Se eu aponto tanto para o outro, se eu identifico tanto no outro, eu identifiquei primeiro onde? Aqui, ó. Se eu xingo tanto o outro, se eu incomodo tanto o outro, onde é que está o problema? Aqui. Porque quem é feliz incomoda? Quem está bem resolvido incomoda? Quem entende, quem busca entender, quem estuda sobre Jesus, está a fim de incomodar alguém? Está a fim de incomodar alguém? Não. Porque Jesus é paz. É paz. Então, mudança de hábitos ocorre muitas vezes o quê? Pela necessidade. O quê? A dor e o sofrimento. É raro
Você vê a pessoa querer se posicionar, mudar de perspectiva através de escolhas. Essas escolhas, às vezes, são motivadas, as escolhas, vamos dizer assim, livres, né? A pessoa pensa, esse lugar aqui é melhor, o consciente, viver conscientemente é melhor, entendeu? Fazer pesquisas, colocar em prática o entendimento da ideia da filosofia, ciência e religião. Ciência e religião, as bases do espiritismo. Quando não quer isso, o que acontece? A dor te motiva, te impulsiona. Então, pare para pensar. Se está sofrendo, existe por alguma razão. Nada acontece com alguém de uma forma do acaso, tá? Conhecemos o bem. Nós conhecemos o bem. Mas o que é o bem, né? O que é o bem? Aí muitos podem pensar não fazer o mal, mas o que é o mal? É importante você entender o bem e o mal. O bem e o mal. Se você não entender, você vai se perturbar. Você vai se incomodar muito. Para chegarmos bem, passamos primeiro pela ignorância. Sabe? Você primeiro precisa passar pela ignorância. A ignorância é não saber. Ou muitas vezes ignorar o conhecimento. Então é importante parar para pensar. O bem, Platão dizia a seguinte coisa, né? O bem é aquilo que une, o mal é aquilo que separa. O bem é aquilo que une, ou seja, que dá liga, que faz bem sorrir, que faz a pessoa sorrir, faz a pessoa se sentir bem. Mas como é que eu vou fazer bem? Um ato simples. O bem tem tudo a ver com simples. Um sorriso, um acolhimento, um abraço, um aperto de mão. Porque isso é tão fácil. É tão fácil. O problema é que nós normalmente estamos sempre de cara fechada. A gente traz o problema, muitas vezes o pessoal para o trabalho, traz para todos os lugares. E como é que vai acontecer uma boa interação? Por que eu tenho que descarregar o meu problema, as minhas dificuldades no outro? Por que eu tenho que colocar no outro as minhas frustrações? Por quê? Por que eu tenho que usar o outro como válvula de escape? Não. Eu posso ter uma situação. Tem um psiquiatra que eu gosto muito dele, né? Um psicanalista, Wilfred Bion, né? Ele comparava a questão emocional com um sistema digestório, ou seja, o que é isso, né? Ele dizia que você precisa em algum momento evacuar as suas emoções, ou seja, ter uma válvula de escape. Não dá para ser de uma forma diferente em vez de jogar isso em cima das pessoas. Dá para fazer uma corrida, dá para ir para a academia, dá para ir num orfanato. Mas eu vou descarregar lá no orfanato, claro que só basta você ver que tem pessoas com problemas maiores do que o seu. Aí o PCA, né, o percentual de carência afetiva, que a maioria das pessoas colocam como muito importante, que o que eu estou sofrendo é sempre maior do que o outro. Aí quando tu olha que o outro está sofrendo, tem um sofrimento maior do que o seu tem demandas maiores do que a sua, eu quero ver você parar para reclamar. Aí você vai entender o que é o bem, de sentar com uma criança, dela estar triste, chorando, aí vai pro seu colo, você brincando com ela, e ela começa a sorrir. Pense nisso. Tem tantas maneiras de poder fazer isso. Evacuar emoções não é algo negativo, desde que eu faça alguma coisa positiva, né? Fazer alguma coisa boa, eu sentar, brincar com um cachorro, fazer alguma coisa diferente. Há pouco tempo atrás eu disse para uma mãe, ela estava com um problema com com a filha, aí eu peguei e disse, muda um pouco a rotina, que tal um dia chegar em casa, parar e fazer tipo um pastel, sem falar nada, e ainda convidar a criança para fazer junto, que eles tinham passado alguns problemas na família, da questão de saúde. Ela fez, a criança melhorou, ou seja, os hábitos podem mudar. Podemos mudar. Com o quê? Com o bem. O bem auxilia. O bem nos dá sustentação mental. O bem nos auxilia na saúde mental. O Wilfred Bion colocava que
Na mente existe uma coisa chamada barreira de contato. Essa barreira de contato divide o inconsciente do consciente. Quando a barreira de contato está muito frágil, elementos do inconsciente passam para o consciente, gerando problemas, neuroses, problemas psíquicos, problemas psicopatológicos, perdão. Mas quando ela está reforçada, ou seja, quando ela está densa, está boa, não há problema, ou seja, a pessoa está mais... a sanidade mental está boa, né? Mais próxima de bom. E como é que eu reforço aquela barreira de contato? Através do quê? Exercício do bem. Quando eu auxilio uma pessoa, quando eu estou fazendo, sem esperar nada em troca. Agora, para chegar lá e dizer assim, eu vim assim, eu trouxe uma cesta básica para ela tirar foto e botar no Instagram. Isso não é auxiliar. Isso não é auxiliar, é se aparecer. Faça o bem sem olhar ao quê? Sem olhar a quem? Que a gente possa sair da ignorância, começar a perceber que a vida é muito mais do que os olhos conseguem ver. A frustração, o que é? A frustração, nós sabemos lidar com frustração, mas o que é a frustração, né? Às vezes a pessoa se coloca lá, mas estou frustrado, mas com o quê? Não sei. Mas, o que está frustrado? Eu estou triste. Às vezes a tristeza é diferente, pode ser melancolia, pode ser, ou seja, são caminhos que dentro do ser psíquico traz para o real. Se você tiver uma boa sustentação, ou seja, você saber onde buscar informações quando está sentindo triste, melancólico, frustrado, você pode melhorar e ter uma boa base para a sua consciência, ou seja, para as leis de Deus. E as leis de Deus estão fundadas, chegou aqui para nós, né, na nossa consciência, como? Através de virtude. Elas se expressam, de Deus na nossa consciência se expressa através da virtude. Todo mundo tem possibilidade de ser virtuoso. Todo mundo pode ter possibilidade de fazer a caridade. Todo mundo tem possibilidade de fazer o bem. Então pense nisso. Tá lá. A frustração acontece quando não alcançamos nossas expectativas, ou nossas expectativas não são atendidas. Por que a gente se frustra tanto, hein? Por que a gente se frustra tanto? É tanta frustração. Eu paro para analisar, eu paro para pensar. Por que as pessoas estão tão frustradas? Porque eu não estou atingindo as minhas metas. Será que essas metas são verdadeiras? Será que essas expectativas são verdadeiras? Porque o que mais comum de tudo é o quê? Nós basearmos a nossa vida através da ilusão. E não existe nessa sociedade, tá, pessoal, uma dor tão grande do que a morte de uma ilusão. Vamos dar um sentido bem prático de uma ilusão sendo quebrada, tá? Eu sou professor quando eu chamo um pai para vir na escola. Muitas vezes chega numa ilusão que o meu filho é perfeito, meu filho não faz nada, meu filho é isso e aquilo, mas muitas vezes os pais não entendem que o contexto ou lugar onde ele está requer o quê? Formas diferentes de lidar com situações. Às vezes a criança na escola de um jeito e a criança dentro de casa é outro. Sabe-se lá por quê? Talvez pelo medo, respeito, ou talvez por outras situações. E quando chegar na escola, o que ele vai fazer com um aspecto social? A interatividade social é muito maior, ele vai se testar, ele vai trazer para fora aquilo que ele é, mediante muitas vezes o que é frustração, ou seja, uma oposição. A oposição, ele se sente frustrado, porque eu quero isso, não aconteceu, aí às vezes ele vai reagir. Então eu trabalho com criança, esse ano eu estou trabalhando com criança de 5 anos, no começo do ano a criançada está mais tranquila, quando chega do meio do ano para frente, se não tomar cuidado, a mão voa em todo mundo, ou seja, um batendo no outro, um querendo seu espaço, a guerra, ou seja, a batalha por espaço, vai acontecendo. Eu, como professor, como mediador, preciso o quê? Direcionar, que dentro da minha perspectiva que eu trabalho, é o educar e ensinar, né? Educar e ensinar. Então, preciso educar também. Está nos documentos do governo federal, está nos documentos da educação nacional. A ideia é de educar. As pessoas dizem assim, mas professor não educa. Educa, tem alguma coisa errada. A parceria que tu precisa ver entre a sociedade e a família está lá escrito. Então, se eu estudar, se eu parar para pensar, é minha função, senão o meu não. Senão
Se não seria educador? Então, a frustração muitas vezes ocorre através do quê? Falta de entendimento. Eu quero tal coisa, mas isso é real? Para pensar. É real, realmente? Faz sentido? Faz sentido? Se não, é uma expectativa completamente irreal. E tu vai trazer o que? Benefícios? Não, vai trazer o que? Desilusões, sofrimentos desnecessários. Viver a vida através do real é extremamente importante. Extremamente importante. Para quê? Para uma saúde mental. Que esse ano de 2025 está acabando, que o ano de 2026 seja baseado no quê? Seja numa perspectiva qual? De que tenha saúde mental. E uma das coisas que eu sempre digo para ter boa saúde mental, pare de reparar tanto na vida do outro. Pare de dizer que tanto o outro está errado e comece a olhar mais para a sua. Que se ajeitar direitinho, todo mundo tem o que fazer. Resignação. Ser uma pessoa resignada, o que é? Eu estou me sentindo resignado. Mas o que é isso? Aceitar os fatos, acontecimentos que não podemos controlar. Ou seja, tem muita coisa que você não pode controlar. A vida do outro não deve ser controlada. Controle a sua. Você pode servir de exemplo, fazer o bem, sem olhar a quem. É uma frase virtuosa, que está lá na Bíblia, que dá para ser feito. Que dá para fazer, faça o bem ao meu próximo como a si mesmo. Faça o bem sempre. Pare de olhar como é que o outro se veste, como que o outro vive, se o outro está fazendo, como é que ele está se comportando na sua vida pessoal. A vida pessoal do outro faz parte do outro, não da nossa. Então controle aquilo que é seu. E uma palavra para mim é primordial, chamada educação. A educação é extremamente importante. E quando eu sou educado realmente, ou seja, quando eu estudo, que eu analiso o contexto que eu estou, que eu percebo as diferenças e assim entendo, aceito as diferenças. Às vezes tu pode até não concordar, mas tudo bem, isso faz parte, mas aceite que a pessoa é diferente de você, ninguém é igual a ninguém. A pessoa, que chato seria, né? Se todo mundo fosse igual, que desafios teria? Que situações poderiam se contrapor à sua? Como é que você iria evoluir? Estamos no mundo de causa e efeito. Um planeta que é de expiação. Então você está espiando o passado e provando para o futuro. Estamos vivendo dessa forma. Então é importante parar para pensar. Então, existem fatos que eu não consigo controlar. Que bom, porque somos eternos aprendizes. Aprendiz não sabe tudo. Então, ele está aqui para o quê? Para aprender. Pense nisso. O Evangelho significa o quê? O Evangelho de Jesus significa, quando você fala em Evangelho, o que é? O significado, boa mensagem, boa notícia. Jesus trouxe há muito tempo uma boa notícia, dizendo que nós somos capazes de ser felizes. Todo mundo tem a possibilidade de ser feliz. Só que às vezes a expectativa é que a gente coloca a nossa felicidade lá em cima da cabeça do outro. Ou seja, que para mim ser feliz, o outro tem que fazer alguma coisa que eu queira. Mas não. Você é feliz dentro da perspectiva. Quando você se relaciona com alguém, você pode dividir o sentido de felicidade que você tem. Ou seja, dividir as suas experiências de vida. É feliz aquele que divide o seu melhor. E o meu melhor não é apontar o dedo para o outro. Meu melhor é parar e fazer uma reflexão. Então pare de colocar a vida do outro como sendo mais importante do que a sua. Não coloco lá, muitas vezes coloca assim, se eu estou tão preocupado com o outro, a minha energia está sendo direcionada para onde? A minha energia só está sendo direcionada para onde? Se a vida do outro é tão importante, se eu estou falando tanto para o outro, a minha energia libidinal, que é a minha energia psíquica, a minha forma de viver, está sendo direcionada por onde? Onde é que está eu aqui? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Deus deu a oportunidade, Jesus deu a oportunidade para todo mundo. Ele vivenciou de uma forma bem ampla, explicando para o leigo, para nós,
como é os caminhos para ser feliz. Para ser feliz. E é tão simples. E é tão simples. Mas nós, na nossa ignorância, colocamos uma distância muito grande. Então pare para pensar. Como eu disse ainda há pouco, tudo na vida há sentido. O Evangelho de Jesus há sentido, faz sentido. É um conhecimento testado e aprovado. Ah, não aprovou para mim. Teste de novo, vai lá, coloque em prática. Coloque em prática. Mas estude, né? Não coloque na mão de terceiros aquilo que você pode fazer. Não coloque na mão de uma terceira pessoa. Às vezes colocamos na mão de uma terceira pessoa, às vezes numa hierarquia, né, criada por nós mesmos, pode ser uma hierarquia religiosa ou uma hierarquia pessoal. O que é hierarquia pessoal, né? Mas quando eu digo que lá sabe muito, será que ele sabe? Que às vezes a maioria das vezes falar é fácil. Agora, o comportamento é diferente. Aliar fala e comportamento não é fácil, não. Dê uma pesquisadinha, vejam vocês mesmos quantas e quantas pessoas que se colocam como divulgador da palavra de Jesus, e o comportamento dele está completamente para o outro lado. Porque Jesus é o bem, como disse Platão, une, não separa. Uma vida com Jesus é amar sempre. O amor é amar sempre. Amar sempre. E como é que eu amo? Vivenciando. Vivenciando. Não é dizendo assim, eu amo, mas eu não quero conversar com a pessoa. Como uma vez me falaram para mim, né? Nós estávamos fazendo um trabalho assistencial e falamos para os amigos, para os conhecidos, né? Que se quisesse doar alguma coisa, fique à vontade. Uma cesta básica para a gente levar junto com as nossas, levar para locais em dificuldade, ou seja, na qual existe uma vulnerabilidade social. Uma das pessoas disse, mas eu vou dar, tudo bem, vou dar tanta cesta, Alex, mas agradeço, você quer ir junto para vivenciar? Não quero, porque eu não posso ver essas coisas, sabe? O amor é vivenciado, A doação foi a primeira parte, mas a outra parte está o quê? Você está lá, em loco. Quando eu olho, eu percebo que, lembra que eu falei ainda há pouco do PCA, percentual de carência afetiva? Quando eu não me coloco à disposição do conhecimento, eu vou criar inúmeras formas de fugir dele. Existe uma fuga, uma fuga interminável, muitas vezes, na vida das pessoas, na nossa sociedade, que as pessoas procuram não olhar o real. E é através do real que você tem mais sanidade mental. Quando você pelo real, é que você tem mais consciência. É pelo real que você vai adentrando mais aos conhecimentos, a lei de Deus que está na nossa consciência. Pense nisso. Amor não é ficar parado. É movimento, é ação. É reação, causa e efeito. Ação e reação, causa e efeito. Se plantas com amor, não te perturbes. Plantar com amor, plante o bem. Plante aquilo que você plantar de melhor, você vai colher o bem. Você vai colher. Então pense nisso. Não dá para você plantar abacate, certo? Ou banda plantar goiaba e nascer mamão. Não tem como. Você vai receber literalmente aquilo que você plantou. Então procure plantar melhor sempre. O que eu vivo hoje, o que eu penso hoje, é o que eu vou viver amanhã. Como é que está a sua mente hoje? Volte para o sentido do bem. Volte para as possibilidades que você tem de fazer o bem. Volte para as possibilidades de quem você é, das ferramentas que você tem na mão, que se chama virtude. Estejam bem. Façam de hoje o seu melhor dia. Agindo com o quê? Com consciência. Assim, não te perturbes. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus e até a próxima.